Pronto, tudo bom? Nessa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão bem bacana sobre as propriedades das potências, tá? A gente vai tentar ver todas as propriedades relevantes das potências nessa ordem aqui, né? Também revisar a definição e outras coisas, beleza? Então vamos começar pelo básico, né? O que é uma potência, né? Uma potência a gente tem sempre uma base, certo? A base é esse número que a gente escreve grandão aqui, ó, certo? Também temos o expoente. O expoente é esse númerozinho pequenininho aqui no canto superior direito. O expoente. Beleza? Então como que funciona uma potência? Uma potência você vai pegar essa base e você vai multiplicar esse número por ele mesmo quantas vezes o expoente mandar. Então aqui nesse meu exemplo aqui usando letras, ó, eu tenho aqui A como base, expoente N, eu vou fazer o A multiplicado por ele mesmo, ó, A vezes A, várias vezes. Quantas vezes? Depende do expoente. O expoente diz a quantidade de vezes. Então aqui, por exemplo, eu tenho 5 na base e 3 no expoente. A gente lê isso aqui como 5 expoente 3, ou 5 elevado a 3, ou 5 elevado à terceira potência. O que eu vou fazer? Como o expoente é 3, eu vou ter que escrever o 5 3 vezes. Lembrando que eu vou usar o pontinho de multiplicação para mostrar que eu estou multiplicando 5 por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Então, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, essa aqui é o resultado dessa potência. Agora vamos fazer essa aqui, ó, que é invertendo os termos, né? 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, ó, você vai ter que fazer o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 já dá 81. 81 vezes 3, ó, 8 vezes 3 dá 24, vai dar 243. 243 é o resultado da multiplicação, né? Que é o resultado da potência. Ó, observe aqui, ó, logo que se eu inverter a ordem dos termos, né, o resultado muda, né? Então essa operação ela não é comutativa. Lembrando que essa definição que eu estou dando aqui, por enquanto ela só faz sentido se eu tiver o expoente como um número natural, né? Que é para exatamente eu contar quantas vezes eu preciso, né? Então, para eu escrever um número várias vezes, eu preciso ter um número que seja contável, um número natural. Então, tem essa regrinha aqui, ó, de que a base A tem que pertencer aos números reais, ao conjunto dos números reais, e o expoente N pode ser qualquer número natural. Beleza? Então, vamos para as propriedades. Aqui a gente já tem as duas primeiras propriedades. Propriedade do produto. Deixa eu enquadrar aqui, pronto. Propriedade do produto de potências de mesma base. Então, sempre que você for multiplicar duas potências que tiver a mesma base, ó, você vai usar a regrinha da soma dos expoentes, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Eu faço 2 elevado a 3 mais 5. 2 elevado a 3 mais 5, que dá 2 elevado a 8. Aí você pode calcular se quiser, isso aqui dá para calcular. Bem, por que eu somo os expoentes? Só você pensar assim, ó, 2 elevado a 3, você ia ter que fazer o 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes. E o 2 elevado a 5 é o mesmo esquema, só que 5 vezes. Aí você ia ter, ó, 2 3 vezes e o 2 5 vezes. Deixa eu escrever aqui em cima para você observar, ó. 2 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2. Aí multiplicando por 2 5 vezes. 2, 2, 2, 2, 2. Deixa eu só contar aqui. Certo, 5 vezes. Aí, ó, conte aí no total, ó. Quantas vezes aparece o número 2? Multiplicado por ele mesmo? 8 vezes. Beleza? Então, esse é o argumento de por que você multiplica bases iguais, né? Potências de bases iguais, você soma os expoentes. Então, se eu for fazer algebricamente, por exemplo, ó, base A elevada a expoente x vezes base A elevada a expoente y, isso aqui você vai somar os expoentes. Então, vai ficar x mais y. Não tem como calcular porque é algébrico. Esse aqui, por exemplo, ó, que eu tenho várias potências com a mesma base menos 5, né? Então aqui você vai fazer menos 5, ó, repete, ó. Aqui menos 5 elevado a menos 2. Aí aqui menos 5, ó, não tem expoente. Menos 5 elevado a 4. Primeiro passo é que quando não tem expoente, é o expoente invisível, né? Expoente 1 invisível, você tem que considerar. Aí, então aqui a gente tem, ó,
as mesmas bases e os expoentes menos 2, 1 e 4. O que é que eu faço? Eu repito a base, menos 5, e eu pego e somo esses expoentes aqui, ó. Menos 2 com 1 e com 4. Vamos somar. Menos 2 mais 1 mais 4. Menos 2 mais 1, estou devendo 2, paga 1, fica devendo 1. Aí paga 4, fica 3. Então aqui a gente tem menos 5 elevado a 3. Você pode fazer assim também, ó, se achar mais fácil. Somar ao contrário, né? Ó, 4 mais 1 dá 5, 5 gasta 2, dá 3, beleza? Então, menos 5 elevado a 3, usando a regra da soma dos expoentes. Assim como quando eu multiplico, eu tenho uma regra das somas, ó. Quando eu subtraio, né? Quando eu divido, quer dizer, quociente, né? A segunda propriedade do quociente de potências de mesma base. Então, da mesma forma, quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Quando eu faço quociente, eu subtraio os expoentes. Para quem não sabe, quociente é o mesmo que divisão. Então, deixa eu escrever aqui em cima aqui só para lembrar. Divisão. Então, é como se fossem as operações inversas, né? Quando eu multiplico, eu somo os expoentes. E quando eu divido, eu subtraio os expoentes. Então, aqui eu tenho uma divisão, ó. 5 elevado a 6 por 5 elevado a 2, né? Que é só você repetir a base, 5, e subtrair os expoentes, né? Você vai fazer 6 menos 2, que dá 4. 5 elevado a 4. Beleza? Dá para calcular se quiser, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Beleza? Deixa eu só avisar isso aqui, ó, que é muito importante. Tem muita gente que escreve todo torto. E isso aí dificulta muito, não só o entendimento, né? Como também o cálculo. Muitas vezes, muitas pessoas erram o cálculo só porque não escreve direito. Tem um ponto de atenção aqui, que é que você tem que escrever o expoente, ó, sempre pequeno no canto superior direito, tá? Então aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse escrito o 5 elevado a 6, eu tivesse escrito o 6 muito grande, ia ficar feio e não ia dar para entender direito que é uma potência, né? Ó, 5 elevado a 6, parece 56 isso aqui, tá? Então você não pode escrever desse jeito, não escreva assim. Escreva sempre o expoente pequenininho, tá bom? 5 elevado a 6, que é para a pessoa saber que isso aqui é uma potência, né? Isso aqui é muito importante porque essa operação da potência, ela não tem um símbolo gráfico, né? Tipo que nem a subtração, que tem um tracinho, a potência ela não tem um símbolo, você sabe que é potência pelo tamanho do número. Beleza, continuando aqui, divisão, ó, de potência, mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Eu esqueci de comentar por que subtrai, né? É só você pensar assim, ó, quando você vai fazer uma divisão de potências, na hora de escrever o número, né, ó, aqui por exemplo 5 elevado a 6, você escreveu 5 6 vezes. Aí o 5 elevado a 2, você escreveu 5 2 vezes. Aí quando você divide, ó, o 5 6 vezes e o 5 2 vezes, é como se cancelasse, né? Deixa eu escrever aqui do lado para você enxergar melhor, né, ó. Então, 5 elevado a 6 eu posso escrever como 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ó, 6 vezes. E o 5 elevado a 2 eu escrevo como 5 vezes 5, tá? Então, 5 elevado a 6, ó, e o 5 elevado a 2. Repara que, como é tudo o mesmo número, eu posso cancelar, ó. Cancelar aqui esses dois primeiros com esses dois aqui de baixo, ó. Então, cancelando esses dois 5 aqui, ó, em cima e embaixo, o que sobra é exatamente 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 elevado a 4, beleza? Então, esse é o argumento de por que subtrai. Aqui nessa aqui é um pouquinho mais complexo, vamos tentar fazer por partes, ó. Aqui a gente tem uma divisão de potências, né? No caso tem duas potências aqui embaixo no denominador. Só que como é vezes, bora começar pela essa multiplicação aqui, ó. Então aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que que eu faço? Eu somo os expoentes. Então aqui no denominador eu vou repetir a base 1 sobre 2 e vou somar os expoentes 5 com 2. Somando aqui 5 mais 2 dá 7, beleza? Lembrando que eu somei os expoentes 5 e 2 porque eu multipliquei potência de mesma base. Deixa eu só repetir aqui esse número aqui de cima. 1 sobre 2 elevado a 9. Pronto. Agora que eu tenho duas potências de mesma base, divisão, eu vou subtrair. Então vai ficar 1 sobre 2. Aí eu faço 9 menos 7. 9 menos 7 dá 2. Então aqui a resposta vai ser 1 sobre 2 elevado a 2. Beleza, consequências dessa propriedade, né? Propriedade da divisão das potências. A primeira consequência mais interessante é essa aqui, ó. Quando o expoente é 0. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, se eu tiver duas potências de mesma base e mesmos expoentes na divisão, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Você repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 4 menos 4. Só que 4 menos 4 dá 0.
Então aqui vai ser 3 elevado a zero. Então você se pergunta, mas como é que eu vou calcular 3 elevado a zero? Tem como calcular isso aqui? Claro que tem, é só você voltar para o começo, ó. O que você tinha aqui no começo da conta? 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, por acaso, é 81. 81 em cima e 81 embaixo. Aqui você está fazendo 81 dividido por 81. 81 dividido por 81 é divisão de números iguais, dá 1. Qualquer divisão de números iguais, ó, sempre vai ser 1. Logo, 3 elevado a zero, nosso resultado tem que ser 1. Ok? Então, isso aqui é como se fosse um lema, ó. Todo número elevado a zero dá igual a 1. Lembrando que tem que ser números iguais na divisão. E essa divisão tem que ser válida, né? Também tem divisão que não dá certo, né? Essa aqui, por exemplo, ó, essa divisão aqui faz sentido, ó. Menos 59 dividido por menos 59 7 vezes, né? Isso aqui vai cancelar tudo, ó. Vai cancelar tudo, vai dar 1, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse menos 59 elevado a 7 menos 7, usando a regra da subtração dos expoentes, né? Menos 59 elevado a 7, eu subtraio com esse 7 aqui, ó. 7 menos 7 dá 0. Menos 59 elevado a 0. Então, o expoente 0 aparecendo significa que dá 1, tá bom? Por que dá 1? Porque você está dividindo 59, menos 59 elevado a 7 por ele mesmo, ok? Então, deixa eu virar aqui a página aqui, vamos lá para o começo. Ok, então, exceção àquela regra, né? Eu falei que qualquer número elevado a zero dá sempre 1, mas aí o 0 elevado a zero, ó, isso aqui é uma exceção dessa regra. Não faz sentido você elevar 0 por 0, porque isso aqui é um indeterminado, né? Se você usar a regra, por exemplo, ó, 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 dá 1. A gente já viu que expoente 0 dá 1. Agora, e se fosse o contrário? Se fosse 0 elevado a 5? 0 elevado a 5, pela definição, né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes. Dá 0. Então, você tem aqui, ó, 5 elevado a 0 dando 1, e 0 elevado a 5 dando 0. Aí vem a questão inicial. Quando o expoente é 0, dá 1. Quando a base é 0, dá 0. Independente do expoente, sempre que a base for 0, vai dar 0. Então, se eu tenho 0 elevado a 0, olha só a indeterminação, ó. Se a base é 0, é para dar 0. Mas o expoente sendo 0 é para dar 1. Então isso aqui vai dar 0 ou vai dar 1? Então fica a indeterminação. Tem como justificar isso aqui melhor usando álgebra. Porém, não vamos perder muito tempo com álgebra, não. Vamos logo ver mais exemplos aqui, tá? Outra consequência da segunda propriedade das potências é o expoente negativo, tá? Tentar escrever aqui alguns exemplos aqui, mas antes da gente ver esses exemplos, bora só analisar aqui como é que funciona a regra da propriedade quando o numerador da divisão, né? Quando o dividendo é 1, né? Então, pela regra que a gente acabou de ver, quando o expoente é 0, dá 1. Então, imaginei duas potências de mesma base, ó. Base 2, né? Só que uma dessas potências vai dar 1. Se dá 1 é porque tem que ser expoente 0. Então, vamos escrever isso aqui desse jeito assim, ó. 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. Esse 2 elevado a 3 repete. E esse 2 elevado a 0 eu tirei da onde? Do argumento de que expoente 0 dá 1, tá bom? É como se eu estivesse fazendo o cálculo ao contrário, tá? Então, voltando agora aqui, usando a segunda propriedade, que é a da divisão de potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 0 menos 3. Então, subtraindo os expoentes, ó, 0 menos 3. 0 menos 3, isso aqui, o 0 é invisível. Então, você teria que escrever simplesmente 2 elevado a menos 3, tá? Então aqui eu quero que você raciocine assim, ó. Sempre que você tiver uma potência com expoente forçadamente negativo, isso aqui você tem que interpretar na forma de fração, tá bom? Então, expoente negativo significa fração. Fração assim invertida, né? Você inverte os termos da fração. Isso aqui a gente vai ver melhor com os exemplos, tá? Outro argumento aqui é que a gente está começando a ver números negativos no expoente, né? Isso aqui é um número negativo, ó. Menos 3 é um número inteiro negativo, tá? Então, uma potência eu também posso ter números negativos no expoente, tá? Então, exemplo A. 2 elevado a menos 1, isso aqui o que você vai fazer? Isso aqui você vai ver como se fosse uma fração, certo? Uma fração 2 sobre 1. Aí você vai inverter a fração, tá? Porque expoente negativo, ela significa que você vai inverter a fração, inverter os termos da fração. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 1, ok? Isso aqui tem como, no caso,
tira esse menos aqui do expoente. Aí vira mais, tá? Era pra ter escrito invisível, mas não quero usar corretivo não. Vamos fazer o seguinte. Então, expoente negativo, você vai inverter os termos da fração, né? E ele deixa de ser negativo para ser mais invisível. Você não precisa escrever esse mais, ó. Observe que os termos eles inverteram, né? O numerador e o denominador. Você pode simplificar isso aqui colocando esse expoente 1 invisível, né? Esse mais, esse 1 é invisível, você não precisa escrever. E esse parênteses também não é necessário. Então, no fim das contas, isso aqui vai dar simplesmente 1/2. Tá? Vamos fazer agora o contrário, ó. Se eu te der já uma fração, como que você escreve isso aqui na forma de né? Calcula expoente negativo aqui, menos 1, ó. Só você inverter aqui os termos, ó. 3 e 1, você inverte, fica, né? 3 sobre 1. Aí, lembrando que esse menos aqui, ele vira mais invisível. Então, eu vou escrever aqui só o 1. 1 com mais invisível, tá bom? Esse expoente 1 é invisível, não precisa escrever. Então, no fim das contas, ó, esse 1 é invisível, esse parênteses não precisa, e esse 1 aqui embaixo do 3 também é invisível. Fica somente 3. E agora aqui, ó, quando você tem uma fração um pouquinho mais complexa e um expoente diferente, ó, você vai fazer o mesmo esquema. Você inverte os termos, tá? Fica 5 sobre 4. Inverte aqui, ó, esse 2 aqui menos deixa de ser menos, vira só 2. Aí você calcula. Você calcula, ó, 5 vezes 5 e 4 vezes 4. Isso aqui é simplesmente você fazer 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4. Você multiplica a fração por ela mesmo, né? Porque a expoente é 2, você faz ele vezes ele mesmo. 5 vezes 5 dá 25 e 4 vezes 4 dá 16. Pronto. Ok? Então, resumindo, sempre que você vê uma potência com expoente negativo, você vai procurar inverter os termos, né, do numerador e do denominador. Deixa eu escrever aqui um resumo. Então, com letras, com álgebra, se eu te der uma fração com a letra A no numerador e a letra B no denominador, um expoente negativo, ó, menos n, então esse menos aqui, ele deixa de existir e você inverte os termos da fração. Fica B sobre A elevado a n, tá bom? Por que isso aqui acontece? Bem, para você argumentar que sempre inverte a fração, é só você voltar aqui para o começo, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, sempre que você tiver uma fração, essa fração você pode forçar ela a ser com expoente negativo, ou o contrário, né? E vice-versa também, beleza? No livro tem mais exemplos com expoente negativo. Deixa eu só fazer esse exemplo aqui, ó, só para finalizar essa parte aqui da matéria. Esse 1/7 elevado a menos 14 vezes 1/7 elevado a mais 14. Aqui eu não preciso quebrar minha cabeça fazendo expoente negativo não, porque aqui, ó, eu tenho produto, né, ó, multiplicação, isso aqui é um vezes, ó. Eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Então aqui eu simplesmente repito a base 1/7 e somo os expoentes. Mas o que vai acontecer quando eu somar os expoentes? Eu vou ter menos 14 mais 14, né? Eu vou somar o menos 14 com mais 14. E como são números iguais, né, somando, ó, são números simétricos, quer dizer, para somar isso aqui vai dar 0. Então aqui você vai ter 1/7 elevado a 0. No fim das contas, expoente 0. Expoente 0 vai dar 1. Beleza? Então, só para você ver que nem sempre eu preciso quebrar a cabeça com expoente negativo para facilitar a minha conta, né? Ó, eu posso calcular de um outro jeito para calcular mais rápido, mais fácil. Então, a última propriedade, deixa eu ver aqui. Não, ainda falta mais duas, tá? Essa aula aqui ela é bem extensa porque são muitas propriedades. Então, vamos ver aqui, ó, a propriedade da potência de potência, tá? Como é que funciona a potência de potência? Funciona assim, ó. Você tem aqui uma potência, certo? Só que essa potência, ela é base de uma outra potência. Então aqui eu tenho 3 elevado a 2, ó. Essa potência 3 elevado a 2, ela é base de uma outra potência com expoente 3. Então, eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui você vai calcular como? Você vai calcular assim, ó. Você vai fazer 3 elevado a 2, né? Você vai repetir 3 vezes. Vezes 3 elevado a 2. Vezes 3 elevado a 2. Por quê? Porque o expoente de cima, ele não está mandando repetir isso aqui 3 vezes? Então você vai repetir 3 vezes. Só que quando você faz isso, ó, vira multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Você vai fazer 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então isso aqui é 3 elevado a 6 no fim das contas. Porém, você podia raciocinar assim também, ó. Já que eu ia repetir ele várias vezes e no fim das contas somar, por que eu não simplesmente multiplico? 2 vezes 3. Ó, esse 2 aqui do expoente de dentro com esse 3 com o expoente de fora. 2 vezes 3 dá 6, né?
Então essa regra aqui, ó, essa propriedade aqui das potências de potências, ela também é conhecida como multiplicação, a propriedade da multiplicação dos expoentes. Lembrando que ela só é válida quando tiver parênteses, tá? Você precisa ter os sinais de associação para poder usar essa propriedade, porque caso não tenha esses sinais, vai ser outra regra. Que no caso aqui é essa observação que eu escrevi aqui, ó. Os parênteses importam. Opa. Os parênteses importam. Então, se eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 2, isso aqui você vai calcular o quê, ó? 2 elevado a 3 dá 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 elevado a 2 dá 64. Deixa eu escrever. Então, 2 elevado a 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Dentro do parênteses elevado a 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 elevado a 2, que dá 64. Já aqui, como não tem um parênteses, ao invés de calcular de dentro para fora, eu teria que calcular, ó, de fora para dentro. Então, eu teria que fazer essa primeira potência aqui, ó, de cima, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Então, isso aqui é o mesmo que 2 elevado a 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui é 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9, gente, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 9 vezes, meu Deus. Vezes 2 vezes 2 vezes 2. Escrevi foi demais, tá aí. Então, é um tanto de 2 aqui, ó. Isso aqui vai dar bem mais do que 64, não é verdade? Pra você ter uma noção, ó, 64 é só até aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. É só até aqui. Isso aqui vai dar bem mais do que 64. Ou seja, não é a mesma coisa. O parênteses faz toda a diferença. Então, mais exemplos aqui pra você ver, ó. 2 elevado a 4 elevado a 5, isso aqui vai dar um cálculo muito grande, eu não vou calcular, eu vou simplesmente usar a propriedade. A propriedade manda fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, 2 elevado a 20. Algebricamente falando, A, base A, elevado a X, elevado a Y. Eu vou fazer multiplicando os expoentes, X vezes Y. Quando é algébrico, você não precisa escrever o pontinho de multiplicação. Então, isso aqui é simplesmente A elevado a XY, tá? Para ficar mais bonitinho. Deixa eu agora dar um exemplo de por que os parênteses importam e fazem toda a diferença, tá? Então, aqui eu tenho uma potência bem grandona, ó, potência de potência de potência de potência, usando vários sinais de associação, na ordem, né? Parênteses, colchetes e chaves. Isso aqui você vai fazer o quê? Usar a regra, multiplicar os expoentes. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 0 vezes 5. Isso aqui dá para calcular fácil, ó, porque você está multiplicando com 0 no meio. E multiplicar por 0 dá 0. Qualquer multiplicação com 0 dá 0. Então, isso aqui é 2 elevado a 0, que no fim das contas dá 0. E 2 elevado a 0 você já sabe que dá 1. Então, deu para calcular facinho. Agora, e se não tivesse os sinais de associação? Eu teria que calcular como? Você é obrigado a calcular de fora para dentro. Isso aqui não tem regra, não tem forma fácil de calcular, não, né? Tipo, só multiplicar os expoentes. Não existe isso aqui, não, quando não tem parênteses. Que você é obrigado a calcular de fora para dentro, né? Assim, nesse caso aqui vai ser fácil porque tem um 0 no meio. Mas, tem exemplo que o cálculo é impossível de fazer na mão. Então, bora lá. Aqui vamos calcular primeiro esse 0 elevado a 5. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Dá 0. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, elevado a 2, elevado a 0. Por quê? Porque 0 elevado a 5 dá 0 vezes 0 vezes 0 vezes... Aqui eu já fiz aqui lá em cima, ó. Deixa eu descer aqui ó, para o caderno para você ver, ó. 0 elevado a 5 dá 0. Então, voltando para cá. Agora eu tenho 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então aqui eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 1. De onde é que saiu esse 1? Saiu daqui, ó. 2 elevado a 0 dá 1. Pronto, agora eu tenho 3 elevado a 1. 3 elevado a 1, essa é o próprio 3, né? Esse expoente 1 ele é invisível. Então, você vai escrever 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3 dá 8. Olha só a diferença, ó. Com parênteses deu 1, sem parênteses deu 8. Consequências. Consequência da regra da potência de potência, tá? Expoente fracionário. Então, aqui eu tenho esse exemplo aqui, ó. 3 elevado a 2. Esse expoente 2 eu posso escrever como qualquer divisão, ó. Qualquer divisão que eu quiser que dê 2, tá? Então, aqui no caso eu escrevi 8 dividido para 4. 8 dividido para 4, ó. 4 vezes 2 dá 8. Então, é igual essas potências, tá? Mas eu só quero que você observe que aqui eu tenho uma fração. E essa fração eu posso escrever desse jeito aqui, ó. 3 elevado a 8 vezes 1/4.
Legal, né? Porque o expoente aqui, ó, expoente 8 quartos, eu posso escrever como 8 vezes 1 quarto, né? 8 sobre 1. Posso escrever também o contrário, se quiser, ó. 3 elevado a 1 quarto vezes 8, né? Você concorda que 1 quarto vezes 8 dá 8 quartos, tá? Só que aqui, ó, vamos usar a propriedade. Tem uma multiplicação, eu posso escrever como potência de potência. Então isso aqui, na verdade, é 3 elevado a 1 quarto elevado a 8, beleza? Então, aqui eu tenho 3 expoente 1 quarto, aí é elevado a 8, tá? Então, só para você ver que existem esses expoentes fracionários, né? Tem como eu forçar a aparecer números racionais nos expoentes, tá? Então, isso aqui no caso não tem como calcular porque a gente já sabe que no começo da conta que é 3 elevado a 2 que dá 9. Então, isso aqui a gente não precisa perder tempo. Isso aqui é só para mostrar que tem como forçar a aparecer expoente fracionário. Então, aqui, ó. Nesse exemplo aqui eu tenho 64 elevado a 1 meio, né? Essa aqui tem como calcular? Tem, mas para você calcular você teria que usar outra técnica, né? Que outra raciocínio. No caso aqui, ó, a gente teria que forçar esse 64 a virar uma potência. E como que eu transformo um número qualquer numa potência, né? Fatorando, né? Fatora. Vamos fazer a fatoração do 64 e ver qual é a forma fatorada dele. A forma fatorada fica na forma de potência. Então, fatoração. Deixa eu fazer bem aqui no cantinho. 64. Para fatorar o 64, ó, passa o traço e divide ele até não dar mais, né? No caso, como ele é par, divide por 2. 64 dividido por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. A forma fatorada do número é só você contar quantas vezes o fator 2 apareceu. Então aqui eu tenho 2, quantas vezes? 6 vezes. Então aqui a potência, ó, é 2 elevado a 6. Então no lugar do 64 eu escrevo 2 elevado a 6 com parênteses. 2 elevado a 6 com parênteses elevado a 1 meio. Pronto, ó. Então aqui eu posso usar a regra da potência de potência. Isso aqui é 2 elevado a 6 vezes 1 meio. E 6 vezes 1 meio, adivinha? 6 meios. Então aqui eu tenho 6 meios. No expoente, 6 meios. 6 meios é uma fração aparente, eu posso dividir 6 por 2. 6 por 2, por acaso, dá 3. Então isso aqui, ó, é 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 dá 8. Olha que curioso, né, gente? Esse cálculo aqui todinho para você simplesmente fazer uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 64 dando 8, tá? Já eu explico melhor esse negócio aqui de expoente com fração dando raiz. Vamos para a próxima parte. A última propriedade para a gente encerrar essa aula é a propriedade da distribuição do expoente, tá? Relativamente à multiplicação, aqui ó, várias multiplicações, e relativamente também à divisão, tá? Então, como que funciona aqui a distribuição do expoente? Se você tiver uma multiplicação, aí bate um parênteses aqui, coloca um expoente no final, isso aqui você pode pegar esse expoente aqui e distribuir para cada termo da multiplicação, mas só vale se for multiplicação, tá bom? Por que só vale se for multiplicação? Se eu fosse usar a definição, ó, 2 vezes 3 vezes 5, tudo isso elevado a 3, eu ia ter que fazer 2 vezes 3 vezes 5, 3 vezes, tá bom? E como é várias multiplicações, eu posso usar a propriedade associativa da multiplicação. Como é que funciona a propriedade associativa da multiplicação? Você pegar os termos iguais e multiplicar eles juntos, né? Você associa os que são iguais, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Opa, mas 2 vezes 2 vezes 2 é o 2 3 vezes. 2 expoente 3. O mesmo eu posso fazer com 3, que aparece 3 vezes, e com 5, que aparece também 3 vezes. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Então, ó, é uma sugestão para você ver, ó, que é como se eu tivesse distribuído esse expoente para cada termo da minha multiplicação inicial. Beleza? Essa é a propriedade. A propriedade diz que isso aqui é possível. Tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, algebricamente, ó, A vezes B elevado a N. Isso aqui é A elevado a N vezes B elevado a N. Ok? E se fosse divisão, mesmo esquema. Você faz X elevado a N e Y elevado a N. Ok? Você distribui o expoente no numerador e no denominador. Deixa eu ver aqui agora um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. 1 sobre 128 elevado a menos 1 sétimo. Eita, esse aqui vai ser difícil, hein? Expoente fracionário, negativo.
base fracionária. Vamos fazer o seguinte, para facilitar essa conta aqui, começa tirando esse menos aqui do expoente, né? Tem um menos no expoente, você faz o quê? Você inverte a fração aqui dentro da base, né? Na base, inverte a base. Então ficaria 128 sobre 1, e esse menos do expoente ele soma 1/7. Aqui são os exemplos bem complicados, tá? Então tenta fazer com bem muita calma, ó. 128 sobre 1. Esse 1 é invisível, não precisa escrever. Agora esse 1 aqui é obrigatório, tá? Então como que eu calculo quando o expoente é fracionário? Já falei, você tem que buscar transformar essa base numa potência para ficar potência de potência. Então, para transformar o 128 numa potência, fatora o 128. Beleza? 128, ó, por 2, já que é par, eu divido por 2, dá 64. 64, essa fatoração que a gente já fez, né? Ó, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Conte aí quantas vezes esse 2 aparece. Vai ser a nossa expoente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, 128, no lugar do 128 eu vou escrever 2 elevado a 7. Elevado a 1 sétimo, 1 sobre 7. Né? Esse 1 aqui é invisível, eu não escrevi. Então ficou 2 elevado a 7 no lugar do 128 elevado a 1 sobre 7. Olha que curioso, ó. Você tem 7 aqui e 1 sétimo aqui. Quando eu vou multiplicar, né, para tirar o parênteses, eu faço potência. Pronto, tive que cortar aqui o vídeo, né? Continuando aqui o cálculo. 2 elevado a 7 elevado a 1 sétimo, né? Usando a propriedade da potência de potência, fica 2 elevado a 7 vezes 1 sétimo. 7 vezes 1 sétimo é 7 sétimos. Então, isso aqui é 2 elevado a 7 sétimos. Né? 7 sétimos no expoente é uma fração em que o numerador é igual ao denominador. Isso aqui cancela, dá 1, né? 7 dividido por 7 dá 1. Fica 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1, o expoente 1 é invisível, você não precisa escrever. A resposta é só 2. Beleza? Então, isso aqui foi uma questão um pouquinho mais complicada, mas deu para fazer. Pronto, outra questão aqui um pouquinho complicada é essa aqui, ó. 625 elevado a 0,75. Para fazer ela com facilidade é o mesmo esquema. Você calcula primeiro, fatora o 625, né? Se quiser, para facilitar, simplificar esse expoente aqui, né, transformando ele em fração, para fazer uma questão parecida com essa, também dá certo. Vamos tentar só fatorar o 625 e ver se dá certo. Né? A fatoração do 625, ó. 625 só dá para dividir por 5, que dá 125. Por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Beleza? Então, qual é a forma fatorada? 5 expoente 4. Você vai pegar esse 5 expoente 4 e colocar dentro de um parênteses no lugar do 625. 5 expoente 4 no lugar do 625. Repete o expoente 0,75 e usa a propriedade da potência de potência, né? Multiplicando 4 vezes 0,75. Ficando assim, ó, 5 elevado a 4 vezes 0,75. 4 vezes 0,75, quanto é que dá essa multiplicação? Deixa eu fazer aqui no cantinho. 0,75 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 7 dá 28. 28 com 2 dá 30. Desce o 0, sobe o 3. E esse 3 aqui, ó, 4 vezes 0 dá 0, deixa só o 3, né? Como são duas casas decimais, eu desconto duas casas decimais, o número que eu obtenho, ó, ele é inteiro. Então, aquele 0,75, ele deixa de existir e se transforma num 3 inteiros. Então, esse aqui para mim é simplesmente 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, ó, só calcular. 5 elevado a 3, eu posso usar aqui, ó, como dica, ó. 5 uma vez, 5 duas vezes, 5 três vezes, a resposta dá 125. Para não ter que calcular de novo, né? Pronto. Então, você repara que pela fatoração, você consegue todas as potências que você quiser com 5. Beleza? Agora, vamos associar potências com expoentes racionais, né? Fracionários, ou qualquer tipo de número racional, pode ser dízima periódica até, relacionando expoentes racionais com a operação da raiz, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, né? Tem essa regrinha aqui que é bom decorar logo, né? Se você tiver um expoente que é fração irredutível, né? Para facilitar os cálculos, o expoente da fração, você calcula a potência normal, e o denominador da fração, ó, o numerador, você calcula a potência normal, e o denominador você calcula a raiz quadrada. Dica que eu dou para você é calcular a raiz quadrada primeiro.
certo? Porque você vai sempre assumir que a base tem que ser um número positivo, né? Estritamente positivo, né? Ou zero também pode ser, porque se fosse um número negativo, você não teria controle entre o sinal da potência, se a potência vai ser com expoente par ou ímpar para virar mais ou menos, porque se for menos não tem como tirar a raiz. Sim, mas vamos tentar associar isso aqui, ó. Por que o expoente fracionário vira raiz, né? Como eu já tinha explicado, ó, aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, raiz 25 é elevado a 1 sobre 2. 25 elevado a 1 sobre 2, você fatora o 25, né? Que é 5 elevado a 2, você escreve dentro do parênteses. Aí esse 5 elevado a 2, você usa a regra da potência de potência com esse 1 sobre 2, né? Ó, ficando 2 vezes 1 sobre 2. Que é o mesmo que eu já estava fazendo faz tempo, né? Ó, que eu tinha feito aqui com 2. 2 vezes 1 meio dá 2 meios, 2 dividido por 2 dá 1. E esse 1 é invisível, você não precisa escrever. Repara que 25 elevado a 1 meio, no fim das contas deu só 5. É como se você simplesmente tivesse tirado a raiz, né? Então, a raiz quadrada do número, né? Por que é a raiz quadrada? Porque o denominador é 1 meio, ó. Usa essa regra aqui. Usando a regra, esse denominador, ele vira a raiz, ó. O índice da raiz. Então, eu vou escrever desse jeito. Esse 2 aqui do denominador, eu escrevo aqui, ó. Certo? E esse 25 eu repito com esse expoente 1. Expoente 1 é invisível, você não precisa escrever. Então, isso aqui é simplesmente raiz quadrada de 25. Lembrando que a raiz quadrada, o índice também não precisa escrever, é invisível. Então vai ficar a raiz quadrada de 25, que é só 5. Bem mais prático, fazendo desse jeito, usando essa regrinha aqui, tá bom? Mas aí você pode usar a regra que você preferir. Bora calcular agora essa aqui, é um pouquinho mais difícil, né? Isso aqui é uma dízima periódica, elevada ao expoente, ó, 0,5. 0,5, gente, isso aqui é um número decimal. Vamos transformar esse número decimal numa fração logo, né? Porque para ver qual é o tipo de raiz, né? Que a gente vai ter que calcular, né? É bem possível que fatorando esse número aqui, depois de transformar em fração, também dê certo. Mas bora calcular logo esse expoente, né? Esse expoente eu posso escrever assim, ó, 0,5 na forma de fração é o mesmo que 5 sobre 10. Simplificando essa fração aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 5, eu obtenho 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, ó, isso aqui a gente já viu que é raiz quadrada. Tá aqui bem aqui, eu calculo, ó, é raiz quadrada, certo? Então eu vou ter que calcular a raiz quadrada desse número. O problema é, como que eu calculo a raiz quadrada de uma dízima periódica? A única saída é você transformar essa dízima periódica numa fração, né? E para transformar a dízima periódica numa fração, que a gente já sabe como é que transforma, né? Porque ela é um número racional. Então você vai fazer o seguinte, você vai quebrar aqui o número, né, ó, juntando aqui a parte inteira, a parte não periódica até a parte periódica, né, o primeiro dígito da parte periódica. Como o período aqui é o 7, que se repete, você junta até o 7, né? O número formado aqui é o 187. Você vai fazer 187 subtraindo a parte não periódica, né? No caso, até antes, junta todos os dígitos até antes do período. No caso aqui eu vou juntar do 0 até o 8, né? O número que forma é o 18, porque o 0 não precisa escrever. Então você vai subtrair 187 menos 18. Essa subtração aqui vai ter que pedir emprestado. O 8 vira 7 e o 7 vira 17. 17 menos 8, contando os dedos aí, ó, vai dar 9. Certo? Só contar ao contrário, 8 para 17. 7 menos 1 dá 6 e o 1 desce. A resposta é 169, beleza? Então, na forma de fração, isso aqui vai ficar 169 sobre 9 e zeros. Agora, quantos 9 e quantos zeros? A resposta está aqui, ó, na quantidade de dígitos do período. A quantidade de dígitos do período são 9. E a quantidade de dígitos do anteperíodo, né? Ou não período, a parte não periódica, são zeros. Então, eu tenho um 9 para o período e 2 dígitos aqui vai ser 2 zeros. Então, 2 zeros. Então, vai ficar 169 sobre 900. Isso aqui tudo é elevado a 1 meio. Mas como você já viu, isso aqui 1 meio é raiz quadrada. Então, ó, usa a propriedade 4. A propriedade da distribuição do expoente. Esse expoente fracionário, ele vai ser calculado aqui no 169 e no 900. Ou seja, eu vou ter que fazer 169 elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada de 169. E eu vou ter que fazer 900 elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 169 você já sabe decorado, é 13.
né? Porque 13 vezes 13 dá 169. Deixa eu só conferir. 13 vezes 13, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Ó, 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, isso aí, lembrando que isso aqui significa raiz quadrada. Agora, a raiz quadrada de 900 dá para fazer fácil também, ó. Já que são 2 zeros, a raiz quadrada de 2 zeros é 1 zero só. E a raiz de 9 dá 3. Se você quiser fazer fatorando, também dá certo. 900, a forma fatorada, ó, por 2 dá 450. Por 2 dá 225. Vamos fazer por 5, ó. Por 5 vai dar o quê? Vai dar 45. Por 5 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Deixa eu subir aqui. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Forma fatorada vai ficar 2 expoente 2, 3 expoente 2 e 5 expoente 2, né? Isso aqui tudo elevado a 1 meio. O que vai acontecer? Esse expoente 1 meio vai cancelar esse 2, vai cancelar esse 2 e vai cancelar esse 2. Fica na resposta somente 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5 dá 30. É mais rápido decorando, né? Fazendo pela regrinha dos zeros é mais rápido, ó. Então a resposta vai ficar 13 sobre 30, tá bom? Isso aqui é a resposta na forma fracionária, já irredutível. Tem como você fazer a divisão para obter a dízima periódica relativa a esse número, tá? Até porque, ó, no começo da questão você tinha uma dízima periódica, calculada a potência. O ideal seria você dar a resposta como dízima periódica também, mas você pode parar a conta aqui. Beleza? Pronto, aí para encerrar aqui essa aula, eu só queria comentar mais sobre essa questão do sinal da potência, tá bom? Isso aqui que eu não expliquei antes no começo. Deixa eu ver aqui. Se você tiver uma potência de base negativa, deixa eu escrever assim, ó, menos x, né? Imagina que x é um número positivo, e se eu colocar um menos na frente, ele fica negativo. Se você elevar essa potência a um expoente par, ela perde o sinal de menos. O sinal de menos vira mais. Beleza? Isso aqui só acontece se o n for par. Beleza? Um número natural par. Agora, se a base for negativa e o expoente for ímpar, é como se o menos saísse de dentro do parênteses, tá bom? Isso aqui no caso de n for ímpar. Beleza? Isso aqui é bom memorizar logo para facilitar os cálculos na hora de calcular o sinal dentro do parênteses. E quando a gente tiver a aula de radiciação, né, quando a gente for revisar, aprofundar mais essa questão de associação ou de radiciação, é importante você ter controle do sinal da potência, beleza? Então vai decorando isso aqui, decorar, vai decorando logo isso aqui para quando for na aula de radiciação você já tá esperto. Pronto, vamos encerrar a aula com isso aqui, tá bom? Isso aqui foi mais uma associação para você ver as propriedades das potências. Então vamos recapitular. Quais são as 4 propriedades, né, das potências, né? Na verdade são 5, mas eu juntei 2 em uma. A primeira delas é o produto de potências de mesma base. Faz o quê? Soma os expoentes. Segunda propriedade, divisão, né? Produto é o mesmo que multiplicação, aqui é divisão. De potência de mesma base. Faz o quê? Subtrai os expoentes. Terceira propriedade, potência de potência. Potência de potência faz o quê? Multiplica os expoentes. E a quarta regra é a distribuição dos expoentes. Sempre que você tiver uma fração, né, ou um produto. Essas são as 4 regras, né? Revise, estude um pouquinho e faça as autoatividades. Só isso mesmo. Obrigado. Até a próxima.